todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Stogoticler e hoje trago-vos aquele vídeo de opinião que devia ter saído em formato vlogmas e que, por questões eletrónicas, não é? Não saiu. Vocês sabem o que aconteceu com os últimos vlogmas, que perdi as gravações. E eu agora sinto que não fazia muito sentido estar a publicar como vlogmas. Faltam 2 vídeos, se eu não estou em erro. Este que vou gravar hoje e um próximo que o livro está ali atrás. Mas como eu tenho pouquíssimo tempo, ultimamente não tenho tido realmente muito tempo para isto, eu não fiz ainda as gravações. Estou a fazer agora com tempo, com calma. Até porque o próximo livro eu vou relê-lo, porque foram tantos livros que eu sou sincero, não me lembro de nada. Mas o livro que eu vos venho falar hoje, ainda me lembro daquilo que li, tive que reler o final. Isso tenho que ser sincera, reli o final porque já não me lembrava. Mas de resto sim, eu estou a falar então do livro O Garfo, a Bruxa e o Dragão, do Christopher Paolini. Esta é o primeiro livro, é uma coletânea de histórias. Isto a mim parece-me na realidade uma história só, apesar de que são 3 histórias que estão aqui contadas. Esta é a realidade. E são então as histórias de Alagaésia. Eu estou a dizer isto mal provavelmente, mas pronto. Provavelmente, para quem conhece a série Ciclo de Herança do autor, do Christopher Paolini, que tem os livros Eragon, Eldest, Brysinger, acho que é assim que se diz, e Por Última Herança, que é esta série aqui, que eu neste momento só tenho aqui em casa o Eragon, que vou ler este mês. Em princípio, vamos rezar para conseguir. Provavelmente vocês... para vocês vai ser mais fácil entrar neste livro, porque vão reencontrar as personagens da série original. No meu caso específico, eu não li a série Ciclo de Herança, então eu tinha um bocadinho de receio de não entender nada do que estava aqui. Obviamente que muitas das referências à série Ciclo de Herança a mim não me fazem qualquer sentido, por isso é que eu agora quero ler. Mas eu sinto que não me fazia falta conhecer então a série original para entender e gostar das histórias que aqui estão. Existem então 3 histórias. Este livro está dividido em 3 partes específicas. Então a divisão é precisamente esta: o Garfo, a Bruxa e o Dragão. Cada uma destas histórias vai falar de uma personagem específica. Apesar de que, se não estou em erro, exato, em todas elas há uma personagem que aparece sempre, que é o Eragon. O Eragon vai aparecer em todas as histórias. No caso da primeira história, ou a primeira parte, que é então o Garfo, vai-nos contar a história de uma personagem que eu tenho que procurar aqui o nome, desculpem, porque eu não me recordo. Onde está? Ok. O autor, no fim, no prefácio, faz uma explicação da junção destas histórias. E temos então, na primeira história, o Garfo, vamos ter então uma aventura da personagem Mortag, no qual esta personagem aparece com um nome diferente, e é como se ele tivesse fugido durante muito tempo e aparece nesta história específica, numa vila, houve a história de uma menina, de uma criança, e depois tem a necessidade de se defender de uma situação externa. Então há aqui uma aventura literalmente a acontecer neste momento. No final desta história vamos ter então a referência a um barco, um navio que aparece. E é então aí que vai aparecer depois o Eragon, as memórias dele, que são os dragões que lhe dão. Vai haver toda essa junção. Depois temos a história da bruxa. E aqui é a história da Angela, que ele chama como herbalista, mas que na realidade é uma bruxa. Temos então um pouco a história dela, e aqui vamos ter a oportunidade de ler algumas páginas
de um diário, livro de memórias, que tanto podem ser verdade como podem ser mentira, que vai dar um certo conhecimento ao Eragon de eventos que aconteceram após, obviamente, tudo aquilo que acontece no ciclo da herança, que eu não sei o que é. E por último temos a história do dragão. Para mim a história do dragão foi a mais completa de todas. Obviamente que a história do Mortag foi muito interessante, eu achei muito gira. A história da bruxa ficou assim mais ou menos, mas a história do Mortag, na minha opinião, tem princípio, meio e fim, é completa, dá para entender quem é a personagem, dá para entender o que é que os eventos que vão acontecendo ao longo do decorrer daquela parte do livro. Mas no caso da bruxa isso já não acontece, é algo muito repentino, aparece, entrega as páginas ao Eragon e depois desaparece e só temos a história dela. É realmente um conto muito curto, mas me deixou assim um bocadinho confusa, realmente nessa fica muito confusa. E depois temos então a história do dragão. A história do dragão para mim foi a melhor, é a mais completa, que tem mais intensidade, tem mais história, tem mais desenvolvimento, tem personagens mais ricas e tem aquela pica de estar a ler, de saber o que vai acontecer. Estamos então a falar de um momento, isto é uma sucessão de situações que vão acontecendo. Temos o Eragon, que é avisado que houve um derramamento de terras num túnel que estavam a escavar e exato. Se não estou em erro, era dos elfos, exatamente. Então, há um derrame de terras, há 2 elfos que acabam por morrer neste derrame de terras e o Eragon sente-se culpado e sente-se muito em baixo com toda a situação que aconteceu. E vão ser os Urgals que o vão conseguir de certa forma animar contando-lhe uma história. E contam-lhe então a história de Ilgra. É Ilgra que se diz, não é? Eu sou uma desgraça com os nomes, pessoal, desculpem. Meu Deus do céu. Eu sou uma desgraça com os nomes. Ilgra, exatamente. Temos então a história da Ilgra. Uma Ugral também. É um antepassado destas personagens que lhe contam a história ao Eragon. E a história do dragão Vermund. Vermund? É Vermund que se diz? Vermund. Isto provavelmente tem uma forma de se dizer o nome, que eu nunca consegui os nomes nestas. Aqui diz como se pronuncia. Ok. Yermund. Ok, não é Vermund, é Yermund. Pronto. Temos então a história deste dragão invencível que vai incutir um medo nesta população de Urgalos numa zona específica, numa terra específica, mais propriamente perto do monte Arngard. É uma aldeia que tem ali, perto do monte. E temos então esta história deste dragão que vai incutir-lhes o medo, que vai destruir a aldeia deles. E a Ilgra vai sentir uma necessidade de vingança muito grande do dragão. E vamos ter todo um desenvolvimento da história. E no final acabamos por compreender que a Ilgra, de certa forma, tem mais para o fim um sentimento mais de agradecimento para com o dragão do que de ódio que existia antes por uma situação que vai acontecer nesta história. Ela vai nutrir um certo agradecimento para com o dragão. Nesta história vamos ter então a demonstração de que, apesar de poder ser muito mau, pode se tornar algo muito bom e algo que pode proteger, neste caso, os elementos da aldeia de algo ainda pior que ele. E então nós temos esta história tão rica em tanta coisa, em tanto pormenor, naquela cultura distópica que é criada com estes livros. Temos realmente muita cultura, porque é uma lenda, uma história que é contada de geração em geração, tanto que no final
O Urgal que conta a história ao Eragon diz é uma história com muitos anos, a probabilidade de ter acontecido é grande, tanto, e as pessoas acreditam tanto que continuam a dar o nome às suas filhas de Ilgra, para mostrar a valentia que ela tinha. Então estamos a falar de histórias muito ricas em pormenores, em cultura, em conceitos, em mensagem, que para mim é muito importante quando as histórias têm uma mensagem, não são só histórias assim soltas. Se conseguimos aprender algo com aquilo que estamos a ler é ainda melhor, seja uma lição de vida, seja uma mensagem, seja o que não fazer. É bom quando aprendemos alguma coisa com as nossas leituras. E este livro demonstra isso. E realmente é um livro muito bom. A escrita do Christopher Paolini é qualquer coisa de extraordinário. Eu sempre ouvi falar muito bem na escrita dele. E sempre quis ler a série do Ciclo da Herança. Tanto que eu tenho o Eragon cá em casa. Nunca aconteceu, por acaso, pegar no livro e ler. Foi passando e passando e passando. Tanto que foi uma das recomendações para o 12 Challenge, o 12 Challenge do ano passado. E que eu transferi para este ano, foi uma das recomendações, e eu era para ler, só que entretanto vieram umas coisas ali pelo meio e acabei por não pegar no livro, mas é realmente o meu objetivo começar a ler, ou melhor, este ano ler a série. O meu objetivo é este ano ler a série, porque eu sinto que este autor dá muito dele. É um livro que tem muita emoção, e eu acredito que os outros sejam iguais. Há muitos sentimentos aqui envolvidos neste livro. O reencontrar a história das personagens. Acho que para o autor acaba por ser também um regresso a um local onde ele foi feliz. E isso é muito importante. Voltar às nossas origens, àquilo que... Este autor escreveu uma série que é considerada uma das melhores séries de fantasia mitológica que há. É verdade que normalmente está mais inserido para uma categoria do YA, tanto que em qualquer hipermercado nós vamos encontrar os livros do Christopher Paolini na parte do YA mais juvenil, juntamente com os do Harry Potter, por exemplo. E eu sinto que ele entrega tanto às suas histórias que o ter regressado a este mundo foi algo importante para ele. Era algo que ele queria e algo que ele precisava. Dá-me essa sensação. E então tenho muita curiosidade. Lá está, é uma das coleções que melhores opiniões tem a nível do género em que está inserido. Temos aqui um pouco de tudo. Temos uma distopia, temos uma ficção mitológica, temos uma fantasia, temos a junção de personagens míticas, dragões, elfos, os Urgrals, que eu acho que já tinha ouvido falar noutros livros deles. Lá está, são criaturas míticas, são personagens que é difícil encontrar todas no mesmo livro. Por exemplo, os elfos, nas Crónicas de Nárnia, por exemplo, aparecem com outras personagens míticas, mas não aparecem dragões nem os Urgals. Acho que os Urgals também aparecem, não tenho certeza. Depois temos dragões que, por exemplo, aparecem no Harry Potter, e aparecem elfos, mas não... Acho que eu acho que a única série onde eu vi que se juntavam dragões, elfos, minotauros, por aí fora, foi realmente o Harry Potter. Depois temos algumas personagens míticas também, por exemplo, no Percy Jackson. Nas Crónicas de Nárnia também temos personagens míticas, mas eu sinto que como personagens principais, ou seja, as personagens principais serem estas personagens míticas, acho que é mesmo só... Eu quando falo de míticas não estou a falar obviamente dos deuses que aparecem no caso do Percy Jackson, estou a falar a nível de criaturas. Neste caso, os dragões, os elfos, os Urgals, que têm uma importância muito grande na história. E eu acho que a história do Ciclo da Herança dá essa importância a estas personagens. E isso para mim é interessante. Eu acho que as histórias com dragões são muito interessantes. Estão a pensar se tinha mais alguma aqui? Eu acho que sim. Eu acho que há uma de uma autora portuguesa que eu tenho aqui agora, não me recordo do nome. Também tem uma... Lá está, tem um poder um bocadinho diferente. Talvez por falar em dragões. Eu amo tudo que seja dragões. E ainda não li a Guerra dos Tronos. Ainda não li a Guerra dos Tronos. Por isso, é só começar aos bocadinhos a entrar por aí.
Mas pronto, eu gostei muito. Não lhe dei 5 estrelas, dei 4 estrelas e meia. Principalmente ali pela história da bruxa, que me deixou um bocado confusa, que eu não entendi muito bem, mas não lhe consegui dar as 5 estrelas. Também lá está, por haverem algumas referências à série original que eu não li e que eu não sabia a que é que se referia. Esse também foi um dos motivos para me ter dado as 5 estrelas. Mas o livro está perfeito. É obviamente que quem leu a série original a este livro vai dar 5 estrelas. Eu pessoalmente não consigo, porque lá está, tenho esta dificuldade nestes pontos específicos, mas é uma grande história e vale muito a pena e recomendo-vos a todos a lerem este livro, que está muito, muito bom mesmo. Por isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Desculpem o atraso na publicação da opinião do livro que li em dezembro. Exato, e que tive que reler o final agora. Isto é uma desgraça, eu estou mal, minha cabeça não está a funcionar, mas pronto. Agora vou ter que reler o próximo livro, que é na realidade o último livro que eu li em dezembro. Foi o último, ou melhor, não foi o último que li em dezembro, foi o último que li naquele período, ou seja, naqueles 21 dias. Não, 25. Ai, eu estou a confundir, naqueles 25 dias. Que foi então Os Segredos de Dumbledore, que eu não me lembro de absolutamente nada daquilo que li. E eu, apesar de não gostar de fazer releituras tão rápido, não deixar um espaço muito grande, vou reler porque estou chateada comigo própria por não me lembrar de nada. E pronto, vou reler esse livro e depois trago-vos então a opinião. Assim como também eu prometi, penso que foi um livro de dia 13, acho que foi o livro de dia 13 de dezembro, que foi o Nosotros en la Luna, da Alice Callan. Eu prometi que depois ia trazer a opinião final, ainda não consegui gravar. Eu assim que conseguir eu gravo, mas vou-vos trazer também a opinião desse livro, prometo. Está um bocadinho atrasado, mas eu vou-vos trazer. E pronto, e é isso, pessoal. Eu sei que disse-vos que ia haver vídeos segundas, quartas e sextas. Estas 2 primeiras semanas estão a ser um bocadinho desafiantes para mim. A nível de tempo, não tenho tido muito tempo para nada. Na realidade, não tenho tido tempo para nada. Mas pronto, hoje há vídeos. Espero sexta-feira conseguir publicar o vídeo. Segunda-feira regressam os diários de leitura. Agora sim, 3ª semana de janeiro estão de regresso os diários de leitura, com a primeira leitura para o desafio Ler Vencedores Goodreads Choice Awards. Provavelmente só vai ser a leitura desse livro, não sei se vai, ou provavelmente vai ter também a releitura. Também vai ter a releitura. E pronto, é isso, pessoal. Por isso, obrigado por estarem aí. Um excelente 2023. Ainda estamos neste período de desejar bom ano, apesar que eu já vos desejei bom ano noutros vídeos. E vemo-nos no vídeo de sexta-feira com, esperemos, mais uma opinião. Por isso, até sexta. E já sabem, comentem, coloquem like, subscrevam o canal e carreguem no sino para receberem todas as notificações. Até sexta!